Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita. E, é claro, sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. A pauta de hoje foi sugerida pelo nosso seguidor Wilson Gomes, de São Paulo, a quem nós de antemão agradecemos aí pela indicação. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto a ser tratado em nosso programa hoje vai ser Rolfing. Solta a vinheta! Ela é rolfista avançada e rolfista de movimento, formada em 1999 pelo Rolf Institute, Boulder, Colorado, Estados Unidos. É professora de Rolfing, curso de formação de rolfistas e de curso de liberação miofacial da Associação Brasileira de Rolfing, a ABR, sediada em São Paulo. É com muito prazer e alegria que eu recebo aqui no Cá Entre Nós a rolfista Ieda Bocaleto. Muito obrigado por ter aceito e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Ieda. Oi, Nelson. Oi, todos e todas. Obrigada a você. Um maior prazer estar aqui falando sobre Rolfing com vocês. Nós é que agradecemos e até que enfim nós conseguimos trazer você para falar um pouquinho sobre esse método tão importante e que, pelo menos ao meu ver, eu não conhecia e espero poder passar a conhecer agora, né? Acho que a divulgação é sempre muito importante. E eu gostaria, então, de começar o nosso bate-papo perguntando para você o que é o Rolfing. Então, Nelson, vou fazer um parênteses antes, que realmente é muito pouco conhecido no Brasil. Nós somos uma comunidade bem pequena, somos mais ou menos 250 profissionais no mercado hoje, né? A comunidade de Rolfing cresce muito lentamente. Então, o Rolfing é um método que vem dos Estados Unidos, melhorar aqui minha luz, é um método que vem dos Estados Unidos de correção da postura, autoconhecimento e consciência corporal. Então, o Rolfing é um método de toque, né? A gente toca o corpo da pessoa, organiza a postura, trabalha junto com o cliente para ele se autoconhecer, para ele entrar em contato com o seu corpo, né? Por que eu tenho essa dor? O que eu estou fazendo que faz essa dor? É medo? É raiva? É estresse? É excesso de trabalho? Então, o Rolfing é esse método, né, que eu gosto de chamar de terapia corporal ou, sofisticadamente, de terapia somática. Então, nossa entrada é o corpo, mas a gente vai pensar no ser humano como um todo, né, na sua integralidade. Você me passou umas fotos aqui, eu vou colocar uma que acho que é de um menininho, que acho que é bem isso que você está falando aí. Isso. Então, esse é o logotipo do Rolfing, né? A marca registrada do Rolf Institute dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então, é isso. A vida vai nos distorcendo, vai nos amassando, vai nos espremendo. Então, a gente fica com esse menino com todo desalinhado, né? E o Rolfing fala em organização e alinhamento com a gravidade. Então, a gente até hoje tira foto antes e depois de todos os nossos clientes. E aí fica um documento para o cliente e para mim também, para eu estudar o cliente. Mas é isso, qual é a desorganização que esse cliente está apresentando e como eu vou fazer uma intervenção de modo que a postura dele, a organização estrutural dele fique alinhada de acordo com a biomecânica e de acordo com a força da gravidade, porque a Ida Rolf falava, a gravidade é a terapeuta, é o terapeuta, a gravidade cura. Então, se eu estou bem organizado, a gravidade passa por mim e promove saúde no meu corpo e nas minhas articulações. Se eu estou troncho, torto, encolhido, engruvunhado, apertado, a gravidade passa por mim e ela gera doença, ela gera envelhecimento, ela gera desgaste articular, ela gera dor, sobrecarga mecânica, né?
Então, o Rolfing tem essas duas novidades, a integração e a organização, junto com a gravidade. E o Rolfing também fala da gente se conhecer, né? Não é só o terapeuta que vai lá e faz, mas é um processo junto com o cliente, onde o cliente se descobre, puxa, eu tenho medo, eu tenho raiva, e quando eu tenho essa sensação, essa emoção, essa relação com o mundo, eu vou para um padrão de movimento, ou um padrão postural que é nocivo. Então, a gente vai fazendo esse jogo entre o toque do terapeuta, né, e a consciência corporal e o autoconhecimento do cliente, para que ele não tenha mais dor crônica, para que ele não tenha mais uma má postura que vá machucá-lo. Legal. Olha, eu queria avisar o pessoal que de vez em quando a Ieda está falando, e eu olho do lado aqui, né? Eu não estou deixando de prestar atenção, não. É que eu estou com uma outra tela aqui e eu tenho que ficar atento nas figuras que ela vai pedir para eu colocar. Então, quando eu estiver olhando do lado aqui, ó, é porque eu estou olhando outra tela, tá? Estou prestando atenção, sim. Aliás, muita atenção, quero aprender bastante hoje e eu tenho certeza que vou. Eu queria também, antes de fazer a nossa próxima pergunta, e se você me permite, fazer um agradecimento para o nosso seguidor que solicitou esse tema, sugeriu esse tema, não só o tema, como o seu nome, né? É o Wilson Gomes, lá de São Paulo, que ligou para mim e falou: Nelson, você precisa, de qualquer maneira, falar sobre Rolfing e trazer a Ieda para falar, porque ela é a especialista, a expert no assunto, e certamente vai agregar muito ao canal, né, com as informações que ela vai trazer. Então, Wilson, muito obrigado aí pelo carinho seu aí de mandar a sugestão, e está aqui, ó. Demorou, mas a Ieda está aqui e certamente vai nos ensinar muito hoje. Legal, obrigada, Wilson. O Wilson realmente é muito bacana. Ieda, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse quando e como surgiu o Rolfing. Ótimo. Então, já é uma pergunta que segue, né? Porque o Rolfing, ele surge a partir da doutora Aida Rolf. E aí, seguindo a primeira pergunta, o que é Rolfing, né? Na verdade, ela própria, a criadora do método, uma americana, ela nomeia o Rolfing de integração estrutural. Então, o nome do Rolfing não era Rolfing quando a criadora concebeu o método, e depois eles gerundizaram o sobrenome dela, né? Colocaram ING no sobrenome Rolf dela e ficou Rolfing em português, ou Rolfing em inglês. Então, o Rolfing foi criado pela doutora Aida Rolf, que era uma mulher muito inteligente, muito antenada, ela era uma mulher avante do seu tempo. Ela vai para a universidade num momento em que mulheres não iam nem para, sei lá, acho que não faziam nem colegial, nem estudavam, né? No começo do século passado. Ela, então, segue a graduação, mestrado, doutorado, tira o PhD, por isso ela é alcunhada, né, como doutora Aida Rolf. E aí o que acontece? Lá pelos 30 e poucos anos, ela acaba saindo da universidade para ser uma mulher do seu tempo. Na verdade, a mulher do seu tempo casava com 17, 18 anos, ela foi casar com 30 e poucos anos, e casou e teve filho. Então, ela sai da universidade onde ela já tinha atingido o cume, né? Ela trabalhou na Columbia University, lá em Nova York. E aí a doutora Aida não consegue deixar, né, de ser quem ela é, uma mulher inteligente, muito estudiosa, amante do conhecimento, e ela vai acabar estudando, então, homeopatia, ela vai praticar e estudar yoga, que era uma novidade também, as filosofias orientais estavam chegando em Nova York, e ela vai, então, conhecer o yoga e os seus princípios. Ela bebe da homeopatia, os seus princípios. Ela também estuda osteopatia, né, que é aí sim a parte da manipulação. E dessas três raízes, a doutora Aida, então, faz o Rolfing, ela tem uma epifania, né, ela junta todos os conhecimentos que ela tem nesse método. E então, já era década de 50, 60, ela começa a tocar as pessoas com tudo isso que ela inventou. Então, primeiro ela colocava as pessoas em posições de yoga, né, aquelas coisas mais com torção, e tocava. Aí ela começa a perceber a eficiência do que ela está fazendo, né?
ela estudava tecidos embrionários, o tecido conjuntivo, que depois eu posso explicar o que é a fáscia, né? E ela começa, então, a tocar os tecidos moles, com as pessoas nessas posturas. Aí ela vê que é muito difícil colocar pessoas nas posturas de yoga, que geralmente não são fáceis. E ela começa a fazer essa manipulação, então, com as pessoas sentadas e deitadas. E logo no começo, né, dela experimentar o que ela estava concebendo, tem uma história que ela propõe para uma professora de piano trocar aula de piano para o filho dela e ela fazer Rolfing na professora. E essa professora já estava ficando com dificuldade de movimento para tocar piano. E ela faz, então, a liberação facial, né, o Rolfing, que, né, lá ela estava começando a conceber, e essa mulher volta a ter sua mobilidade e se livra de desconfortos que ela tinha na mão e volta a tocar piano. E aí, desse jeito, legal, né? E desse jeito ela vai crescendo, ela vai vendo que o que ela está concebendo funciona, as pessoas começam a falar dela, e aí ela, na década de 70, ela começa a ensinar. Ela cria, então, o protocolo que hoje a gente conhece como o protocolo 10, né? 10 sessões de Rolfing, que depois a gente pode falar mais. E ela começa a escolher seus discípulos, porque ela sabe que ela já está no final da vida. Então, lá pela década de 60, 70, ela já estava com 70, 80 anos. E ela morre com 79 anos. Eu depois tenho que confirmar essa data. Mas ela morre no final da década de 80, final da década de 70, começo de 80, com 80 anos. E aí ela, ainda viva, e os seus discípulos criam o Rolf Institute, lá nos Estados Unidos, na cidade de Boulder, no Colorado, que até hoje é nossa sede mãe, né? Então, o Rolf do mundo inteiro responde aos Estados Unidos, o Rolf Institute, que, na verdade, também mudou de nome. Hoje em dia, ele se chama Dr. Ida Rolf Institute. Então, acho que é essa a história. E aí, nos Estados Unidos cresce muito, né? Nos Estados Unidos é o local no mundo onde tem mais rolfistas. Na Europa, como um todo, né? Tem bastante também rolfistas. E Brasil e América do Sul tem um tanto de rolfistas. Então, o Brasil, a ABR, ela hoje é a sede-mãe para Bolívia, Argentina, Chile, Peru. Então, todos são associados a nós aqui no Brasil. Acho que legal. Não, falou sim, entendi. Eu só quero avisar o pessoal assim que nós estamos tendo alguns probleminhas na internet e, obviamente, que se der uma paradinha, mas não está prejudicando a fala da Ieda, eu estou deixando, mesmo que frise um pouquinho, para a gente aproveitar. E esse modelo que eu estou deixando agora, eu e a Ieda na mesma tela, aqui dividindo a tela, em tamanhos menores, eu acho que está dando mais estabilidade. Então, eu vou evitar de colocar a Ieda em destaque, porque eu acho que a hora que a gente coloca, não sei o porquê, força um pouco, mas acho que não, porque agora mesmo você acabou de frisar. Então, a minha teoria não está boa. Vamos continuar do jeitinho que está e a gente vai vendo, e acho que não vai prejudicar. O importante é que está sendo passado essas informações para nós. Bom, vamos lá. Ieda, retomando aqui o nosso bate-papo, quero saber o seguinte: para quem é recomendado? Ótimo, ótimo. É recomendado para todo mundo. A princípio, todo mundo pode se beneficiar do Rolfing, porque a gente vai estar falando, então, de organização do corpo, de autoconhecimento, percepção corporal, consciência corporal. É claro que crianças até a adolescência, pré-adolescência, precisa muito pouco de Rolfing, né? Você olha uma criança, elas estão cheias de energia, com o corpo organizado, elas têm uma coluna bonitinha, eles andam todos bonitinhos, né? Na verdade, quando começa a tensão da vida, né? Considerando famílias normais, amorosas, né? Que não espancam crianças, é a partir da adolescência que o ser humano começa a ter suas primeiras tensões, né? As competições na escola, as exigências da escola, as primeiras relações afetivas emergindo com os hormônios. Então, é aí que a gente começa a atuar com mais efetividade para as pessoas, né? Então, sempre nesse rol, né?
autoconhecimento, organização postural, alívio de dor crônica e tensão que a gente vai desenvolvendo com a vida. Então, claro, a minha e a dos meus colegas, a maior parte dos nossos clientes já são pessoas maduras, depois dos seus 25, 30 anos, e mais ainda entre os 30 e 60 anos. É esse o público que a gente recebe mais. Mas todo mundo, assim como terapia falada, né, psicanálise, psicoterapia, todos nós nos beneficiamos de viver uma vida mais plena, com expansão, com centramento. Então é isso, é o autoconhecimento, consciência corporal e esse alívio de dor e organização de postura. Todo mundo se beneficia. Então, tá bom. Mas as pessoas com um pouco mais de idade, né, que vão como se diz, amadurecendo e os problemas vão surgindo, né? Isso é inevitável, né, Ieda? Inexorável. Então, vamos lá. Me diga o seguinte, as dores crônicas causadas pelos problemas aí de má postura, artrose, hérnia de disco, lesões por esforço repetitivo, o famoso LER, o sedentarismo e o estresse do dia a dia, podem ser tratadas pelo método Rolfing? Isso, Nelson. Então, é tudo isso que você leu, né? Eu brinco que são as 7 pragas do Egito. É o que aparece para mim. Né? Então, o Rolfing, vou começar pela negativa, né? O Rolfing não é bom quando tem alguma lesão, quando a gente está com uma lombociatalgia aguda, né? O Rolfing é bom exatamente para esses desgastes da vida. Então, o estresse, o sedentarismo, a má postura, os medos, as ansiedades, pequenas lesões que a gente vai ter em academia ou com esporte, as artroses, que são os desgastes da vida, das nossas articulações. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente fique como o logotipo do menino, a gente vai saindo do prumo, vai ficando com uma tensão do lado direito, mais tensão na frente e mais alongamento atrás, ou uma cabeça projetada com mais tensão e encurtamento atrás do pescoço e mais alongamento na frente. Então, tudo isso que você citou vão criar essa má postura, essas tensões desiguais, né? Essa geometria que vai ficando desigual, como no logo que você colocou de novo aí, obrigada. E aí, essa é a atuação do Rolfing. A gente vai reorganizar as articulações, reorganizar as rédeas musculares, aliviar compressões articulares, tipo uma lombociatalgia pode vir de uma compressão, de uma falta de espaço entre as vértebras. Então, é isso, o Rolfing vai expandir esse corpo, permitir que a pessoa tome o seu lugar no mundo, né, dentro aquele homem, eu nunca falo esse nome porque eu não sei falar, mas aquele quadro famoso, né, daquele homem ai, que vergonha, desculpa, gente, não consigo falar, mas que é aquele homem com expansão de todas as extremidades nossas, né, e é isso que o Rolfing faz. A doutora Aida pensava muito na qualidade de vida, na expansão do ser humano, né, tanto físico quanto nas suas facetas de movimento, né, de alívio de dor, de autoconhecimento e consciência corporal no presente, no aqui e agora. Então, Ieda, você, numa resposta anterior, você mencionou sobre fáscia. Eu lhe pergunto, o que é fáscia? Ótimo, Nelson. Você está vendo que eu tenho que perguntar um monte de coisa que eu não sei, eu tenho que saber direitinho, né? Eu tenho que aproveitar seus conhecimentos. Isso, e fáscia é uma estrutura do nosso corpo muito pouco conhecida, infelizmente, muito pouco falada. Até, sei lá, vamos dizer, 50 anos atrás, os livros de anatomia tiravam essa estrutura e só apresentavam as vísceras, o coração, o pulmão, o fígado, o tríceps, o bíceps, os músculos como uma unidade. Só que, vamos lá, eu vou contar uma historinha bem pequena para vocês e vocês vão entender a importância desse tecido, né? A face, na verdade, se chama tecido conjuntivo. Então, você mandou umas fotos aqui para mim, a hora que for para colocar, você me fala, né?
Tá, deixa eu primeiro falar essa coisa que eu acho bem bonitinho de anatomia, que é bem. Eu sempre começo com os meus alunos desse lugar e é muito explicativo e elucidativo. O nosso corpo inteiro, você, eu, todos, somos feitos de apenas 4 tipos de tecido. Então, esses tecidos, a única coisa que existe no nosso corpo são esses 4 tipos de tecidos. Os tecidos são um conjunto de células que fazem a mesma função. Então, quais são eles? É o tecido nervoso, que forma o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos que vão mandar comando de contração muscular e recepção de percepção de temperatura, de pressão, de calor, né? Então, tecido nervoso. Depois a gente tem o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento. Então, é a nossa pele, as mucosas da boca, do nariz, do ouvido, né? Então, todo o tecido de revestimento interno ou externo é o epitelial. A gente também vai ter o tecido muscular, que é isso, né? Dobra o braço, fala, move o olho, tudo isso são músculos. E os músculos são divididos em 2 grandes categorias, que é o voluntário, né? O músculo esquelético, que a gente chama, e os músculos lisos, na verdade, o músculo estriado, que é o músculo esquelético, da vontade, a gente comanda, e os músculos lisos, que são comandados subconscientemente. A gente não pode falar coração bate, digestão, digere, joga a bilha aí. Não, a gente não tem esse comando, é subconsciente, é outro comando, é outra parte do sistema nervoso que manda o comando da contração e do trabalho das vísceras, né? Então, vamos lá. Nervoso, epitelial, muscular, né? E a gente tem a última categoria, olha só a importância, que é o tecido conjuntivo ou conectivo. É o tecido que resta no nosso corpo. Ele preenche o nosso corpo, ele embrulha as estruturas, ele preenche espaços e ele faz um tecido de sustentação. Esse tecido, que é o conjuntivo ou conectivo, ele é basicamente formado por uma coisa que se conhece muito hoje em dia, desde sempre, que é o colágeno e a elastina. Então, todos nós já ouvimos falar, é o tecido de sustentação, literalmente. Então, mulher fala muito do colágeno, né? E com a idade a gente perde o colágeno. Então, esse tecido, olha só a importância dele, ele embrulha tudo, né, que eu estava falando. Então, a pleura é o embrulho do pulmão, o pericárdio é o embrulho do coração. Lá embaixo, onde tem as vísceras no abdômen, a gente tem o peritônio, que ele envolve e protege e deixa todas as vísceras dentro de um grande saco, né? O tecido que recobre o osso, todos os nossos ossos, tem o periósteo. E cada músculo, para ter a sua individualidade, ele tem o seu saquinho. Então, uma proteção. É uma proteção, mas também é uma individualização, ou seja, o que faz o bíceps ser bíceps é o pacote do bíceps. O que faz o tríceps ser tríceps é o pacote do tríceps. Então, ele define o que é cada órgão, né? Porque os órgãos, normalmente, são formados pelos 4 tipos de tecido. Cada órgão é formado pelos 4 tipos de tecidos e cada conjunto de órgãos forma um sistema no nosso corpo. Mas não vamos fazer aula de anatomia aqui, de fisiologia, que eu adoro. Então, o que o Hoffen vai fazer? A gente vai trabalhar o tecido mole, né? O tecido mole, então, é um conjunto de músculos, o envoltório de cada músculo, que dá a sua individualidade, os ligamentos e os tendões. Então, o ligamento, o músculo junta no osso e os tendões junta osso com osso. Então, tudo isso são essas fibras de colágeno e elastina. O colágeno dá resistência e a elastina dá elasticidade. Então, dependendo de onde está o tecido conjuntivo ou a fáscia, ela vai ter uma composição com maior colágeno para dar mais resistência. Então, num tendão, né? Aqui são vários tendões, né? Esses tendões têm mais colágeno e são mais resistentes. E quando a fáscia está mais perto da pele, ela tem que ter mais mobilidade, então tem mais elastina. Então, a gente pode ver agora, Nelson, na carne, no ossobuco, que eu tirei umas fotos do ossobuco, é um pedaço de carne da perna do boi, né?
muito Vamos ver bom, aqui por se eu sinal. consigo colocar. Seria essa? Ótimo, então. Toda essa parte branca que a gente vê e quando a gente cozinha, as pessoas falam, ah, é o nervo, né? Não é. É o tecido conjuntivo. E aí eles são amigos da água, hidrófilos, né? Quando a gente cozinha o músculo para fazer sopa ou um ossobuco, essa parte branca ela vai beber a água, né? Vamos dizer assim, e ele Uhum. vai ficar mais gordinho, mais espesso e transparente e mole, tá? Então, essa parte que a gente vê, essas estrias brancas, é o tecido conjuntivo. E onde ele está mais espesso, exato, ele divide as partes do músculo. Então, Uhum. exatamente onde você está, Nelson, a gente vê dois grandes músculos, um bem redondinho e um mais fazendo uma vírgula, né? Sim. Então, aí são dois músculos, a gente já pode com certeza dizer que são dois músculos. E Tá. entre isso, exatamente, onde está passando o cursor, né? E Isso. entre eles, né, essa bolinha que tem aqui do lado direito, a gente tem o osso. Então, esse vale que a gente está vendo entre o osso e esses dois pedaços de. Isso, exatamente. Aí tem tecido conjuntivo que já está mais esgarçado. Quando esse bicho estava vivo, ele estava bem juntinho, agora ele está esgarçado. E aí eu puxei essa parte da carne mais para longe do osso, se você puder pôr aquela imagem, aí você Vamos vai ver. ver como isso. Você vai ver essa separação, ainda não, né? Acho que é essa aqui, né? Essa aí, isso. Tá. Então a gente vê quando eu separei, né, o osso dessa parte direita da carne, como ele tem essa elasticidade, né? Ele é todo, enfim, um algodão doce. Eu acho que uma boa metáfora seria um Uhum. algodão doce. Ele tem essas fibras que elas não são todas juntas coladas, elas são fibras mesmo, e elas formam planos e se sobrepõem uma sobre a outra e formam umas bolas, né? Quando está mais fresca a carne, você pode ver que formam umas bolotas, como se fossem umas bolhas de ar, né? Então, essa é uma composição de um tecido conjuntivo ou facial com menos colágeno e mais elastina, né? Tá. Ele alonga. Se fosse do tendão, ele não faz isso. E se você, Nelson, você consegue achar o tendão mais para Vamos cima ver. no cursor? Não, 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 nessa imagem mesmo. Ah, desculpa. Imagina, tá vendo? Aqui. Não, aí é um buraquinho onde passa veio e nervo. Continua Tá. seguindo mais para a sua esquerda. Aí, volta. Esse branquinho durinho, que parece um Aqui. Tá. palito, isso é um Tá. tendão, tá? Uhum. Então, essa parte é dura. Então, é um tendão compridinho que acaba o músculo e ele se liga no osso, na articulação, no osso, na articulação. Então, essa parte tem mais fibras organizadas e de colágeno, resistentes à tensão. Aqui, onde a gente estava vendo, onde está mais alongado, é mais a elastina, e aí ela permite mais mobilidade. Então, é nesse tecido, junto com o músculo, que o Rolfing vai atuar, liberando, né? Às vezes esse tecido ele adensa, ele endurece, ele desidrata, e aí um músculo fica muito juntinho com o outro, eles não conseguem fazer a sua função corretamente. Um arrasta o outro, né? Quando ele está muito adensado, desidratado ou, tecnicamente, como eu costumo falar, engruvunhado. Mas se ele Tá. está aquoso e se ele está deslizante, aí o corpo fica saudável, a função fica saudável. Então, é nesse lugar que a gente vai atuar com o Rolfing. Legal. Ieda, e bolinha, rolinho, entre outros acessórios, facilitam a liberação desse miofacial? Facilita sim, Nelson. O Rolfing trabalha com props, né? Com esses elementos, com muita atenção, muito cuidado, né? Uma bolinha de tênis no pé. Eu trabalho muito com macarrão de piscina nas costas para aliviar os paravertebrais. A gente às vezes trabalha com um pezinho para a pessoa perceber como ela pode ficar melhor organizada, né? Um peso na cabeça. Então a gente trabalha com esses auto-rolfing, né? Mas sempre Certo. com muito cuidado, porque às vezes as pessoas, ao utilizarem esses elementos, se machucam. Elas usam demais, elas fazem demais e não percebem quando estão se lesionando.
Hoje em dia tem muitas técnicas que falam da face, de liberação miofascial, e tem uns rolinhos nas academias que estão sendo usados hoje com muita frequência. Os professores de educação física também estão ensinando as pessoas a fazerem essa autoliberação. Então, sim, elas podem ser usadas com cuidado, porque elas podem ser muito eficientes. Tá. E quantas sessões eu preciso para ficar bem? Ótimo, Nelson. Então, recuperando lá o começo da entrevista, eu estava falando que a doutora Aida, quando ela começou a ensinar o que ela tinha inventado, ela teve que sistematizar. E ela sistematizou 10 sessões. Então, certo. O Rolfing clássico, a gente fala que são 10 sessões. Só que, na época da Aida, ela estava falando muito da gravidade, da organização, da reorganização do corpo, da melhora da postura, e estava trabalhando menos com dor, né, com dor crônica. Hoje em dia, a gente trabalha muito com dor crônica. Então, o que eu falo para o meu cliente é que o ciclo do Rolfing, né, para começar e terminar, é de 10 a 15, dependendo da gravidade ou do como a pessoa está desorganizada. Então, o que acontece? A sessão de 1 a 10, como no logotipo do menino, ela passa por segmentos do corpo, do pé até o joelho, do joelho até o quadril, a frente, a parte abdominal, a coluna, batata da perna, a coxa atrás e os glúteos. Então, a gente tem uma geometria que a gente vai reorganizando o corpo do cliente, né? Vai reorganizando em termos dos bloquinhos. Se a pessoa vem com um problema muito sério na cervical ou na lombar, o que vai acontecer? A gente vai voltar algumas vezes nessas regiões. Então, vamos dizer, não é bem assim, né? Não é que a gente passa só uma vez em cada região, a gente passa mais vezes, mas se a pessoa precisar de mais atenção no pescoço, mais atenção na lombar, mais atenção num pé plano, no pé cavo ou num joelho, a gente estende um pouco o protocolo 10. Então, tem o protocolo 10, e eu sempre falo, se precisar voltar, eu te aviso, né? E a gente combina, vamos voltar ou não vamos voltar, e a gente acrescenta 1, 2, 3, 4 sessões. Normalmente, eu termino os meus clientes entre 10 a 12 sessões. Às vezes, se a pessoa está com muitos problemas, muitas questões, a gente pode ir para 13, 14 ou 15. Mas o Rolfing é um procedimento, né, que é circunscrito no tempo e no espaço. Eu costumo falar, a vida é maior. Comer bem, descansar, dormir e reestabelecer. E se movimentar e fazer exercício é que faz a vida saudável. Então, o Rolfing é uma intervenção no tempo e no espaço para uma melhora exponencial e rápida, mas o que a gente quer é a autonomia do cliente. O que a gente quer é que o cliente melhore e permaneça. Então, o Rolfing tem um impacto de permanecer muito tempo. A gente até pede para voltar de 1 em 1 ano para fazer uma manutenção, mas aí a gente faz uma manutenção de 3, 5 sessões por ano, ou a cada 1 ano e meio, 2 anos. Mas a vida é maior, né? O autocuidado cotidiano é que é o mais importante para a saúde. Lida, tipo assim, eu nunca fiz o Rolfing. Cheguei lá na primeira sessão. Como que é essa primeira sessão? Ótimo, Nelson. A primeira sessão, a gente vai primeiro conversar com o cliente. O que está te trazendo aqui, o que você precisa de mim. Então, a primeira sessão a gente pode customizar com aquilo que precisa. Mas na sessão clássica, e aí eu geralmente faço um combinado, eu tenho problema no pé e vim procurar por causa do pé. Daí, se eu começar pela sessão clássica, o cliente vai ficar um pouquinho assim, mas você não me ouviu? A gente pensa sempre nas correlações, né? A fisioterapia vai lá e vai tratar o joelho, vai tratar o pé, a lombar, a cervical. O Rolfing vai ver esses elementos que estão em sofrimento com o todo, né? Uma cervical pode estar mal porque o pé pisa mal, ou a cervical pode estar mal porque você fica o tempo inteiro no celular. Então, sempre é um trabalho de liberação de tecido e investigativo, o que levou aquela dor ou aquele desorganização a acontecer. Mas a primeira sessão fala da respiração, que é o primeiro movimento que a gente faz quando a gente sai do útero da mãe. A gente respira. Então, a gente trabalha a caixa torácica na primeira sessão
e todas as relações da caixa torácica que pode impedir uma respiração plena, né? Uma expansão plena do pulmão, porque oxigênio é limpeza celular, é alimentação celular, né? Então, a gente trabalha a caixa torácica, mas trabalha as 4 grandes articulações do corpo, ou seja, os 2 ombros e as 2 coxas femorais. Então, a relação da coxa com a pelve, né? Chama coxa femoral. E essas 4 articulações grandes do nosso corpo, elas podem causar compressão e respirações que não são ideais, que não são plenas. Então, se vocês quiserem fazer assim agora e ver o que acontece com a sua respiração, ela muda completamente. Ou o oposto, né? Pessoas que são muito assim, a respiração muda, ela não fica plena e o mais saudável possível. Então, a gente vai organizar essas 4 grandes articulações para que a respiração comece a ser plena. Legal. Ieda, cá entre nós, já dá para sentir algo mudar para melhor, é claro, na primeira sessão? Nelson, cá entre nós. Sim, absolutamente. Que bom. Então, claro, tem pessoas que vêm com dor, né? Esses são os casos mais complexos, mas muitas pessoas com sintomatologia dolorosa já saem com alívio, e quem vem para realmente autoconhecimento e postura, enfim, os 2 casos, né, com dor ou só autoconhecimento, é muito comum na primeira sessão a pessoa falar: estou sentindo meu pé diferente, estou caminhando diferente, estou respirando diferente, sinto a minha coluna diferente. Então, já na primeira sessão, o impacto é bem grande. Aliás, na primeira sessão também, como em todas, nós trabalhamos a coluna. Então, tem o tema da sessão e coluna, o tema da sessão e coluna. Então, pé até o joelho, coluna. Respiração, coluna. Sei lá, glúteos e pelve, coluna. Então, a gente sempre está, em todas as sessões, mexendo na coluna, fazendo uma manipulação específica para a coluna ficar longa e a compressão entre as vértebras e os discos, né, que nem um trem, né? Os vagões estão muito comprimidos e a gente vai começando a descomprimir e alongar essa coluna, que é onde a gente perde a dimensão com a idade, né? Distensionar. Distensionar, descomprimir, exato. Legal. E uma outra dúvida. Fui lá, fiz a primeira sessão ou qualquer outra sessão. Eu vou sair dolorido depois dessa sessão? Vai me doer depois? Vou sentir essa sessão durante uns dias aí ou não? Não, durante os dias não, Nelson. Algumas pessoas, não são todas, sentem eu não chamaria nem de desconforto, mas eles relatam muito assim: parece que eu fiz exercício. Ah, tá. Parece que eu fui para a academia. Então, tem uma sensação que fica no músculo, porque a gente mudou ele do lugar, né? A gente reorganizou essas rédeas que fazem flexão, extensão, rotação para dentro, rotação para fora, adução, abdução, adução, né? Então, esses movimentos básicos do corpo humano, a gente vai reorganizando essas rédeas, e o Rolfing, ele é profundo, é um toque lento e profundo. Então, por causa dessas mudanças, e a gente, às vezes, quebra essas fibras da elastina, né, que são mais fáceis de quebrar, o colágeno não quebra, e para colocar elas no lugar, para desgrudar músculos que estão muito grudados, a gente vai, então, fazendo essa manipulação, e no dia seguinte pode ter um pouquinho de desconforto, um dolorimento que parece que fez muito exercício. Tipo assim, você começa a perceber alguns músculos que você nem imaginava que você tinha. Então, isso já é uma outra coisa interessante que acontece com o Rolfing, que então, se eu estou muito assim, né, muito fechado, esse músculo está fazendo muito trabalho, né, colocando meu ombro para frente, e lá atrás está de férias, né, ele está alongadão de férias, aí a gente reorganiza isso, aqui teve que alongar, né, esse aqui que estava de férias, alongadão assim, vai ter que começar a ter um tônus diferente. Aí eu falo para os clientes assim: é dor do crescimento. Aí é um outro tipo de desconforto. Esse pode durar um tempo. Eu até brinco que o cliente, quando está nesse processo de mudar, ele já não reconhece mais se ele está aqui, não é mais normal ficar aqui, mas ficar aqui organizado também é esquisito. Aí a pessoa fica meio esquizofrênica, sabe? Ela fica assim, desconfortável. Mas
eu não estou bem aqui, mas aqui também, onde era comum, não é normal mais. Então, dá um nó na cabeça e um nó na percepção corporal. Mas conforme as sessões vão se somando, né, um segmento junto com outro, aí a sensação do bem-estar vem e permanece, né? Como quando coloca uma coroa nova de dente, que fica uns dias assim, esquisito. Sentindo demais. Isso. Ieda, é uma curiosidade. Como que está sendo feito? Como é que você está fazendo as sessões nessa época de pandemia? Quais são os cuidados? Obviamente que nós estamos numa fase aí transitória, não muito boa. E como é que você tem feito quando dá para se fazer com segurança? Como você tem feito? Ai, Nelson, ótima essa pergunta, é bem importante para todo mundo saber. Bom, primeiro, dentro do consultório, eu já voltei, eu parei realmente 1 mês e meio e depois comecei a voltar. O Dr. Ida Rolf Institute, né, o Rolf Institute dos Estados Unidos, ele mandou um protocolo, a Associação Brasileira do Rolf fez uma equipe, a gente tem médicos, enfermeiros, né, e eles fizeram uma equipe de rolfistas, médicos e enfermeiros que também assinaram embaixo, colocaram outras sugestões para esse protocolo de higiene e proteção sanitária, tá? Então, eu estou seguindo todo esse protocolo, muito álcool gel, não entrar com sapato na sala, trocar o lençol, eu uso lençol de pano mesmo, eu só uso uma vez e já vai lavar. Antigamente, cada lençol ficava para o próprio cliente, né? Agora, a cada sessão, vai para lavar e desinfetar. Eu também estou trabalhando com todas as minhas janelas abertas, máscara em Ventilação é importante. Importantíssimo, né? Se diz que é um dos principais. Então, todas as janelas abertas, até às vezes o cliente fica um pouco desconfortável, mas o lugar que eu estou é bem tranquilo, ninguém olha na janela. Então, máscara em mim e no cliente. E eu estou afastando os clientes. Também é um momento que estou com menos clientes procurando Rolfing, por vários motivos, desde o empobrecimento geral até as pessoas preocupadas com outras coisas, distanciamento social. Então, eu estou deixando 2 horas entre clientes. Então, eu deixo lá, faço sanitarização, saio da sala, faço outra coisa. Quando vem o cliente depois de 2 horas, eu atendo, daí vem o outro. Então, todos os cuidados necessários, né, Ieda? Isso é muito importante. Bom, Ieda, a nossa entrevista passou assim que nem um tiro. Isso. Muito obrigado por atender nossa solicitação de participar aqui no Cá Entre Nós. E demorou, né, para a gente conseguir. Você estava em meio a uma construção e não estava tão disponível que nós pudéssemos fazer esse bate-papo e com tanta informação interessante. Então, eu gostaria agora que você deixasse os seus contatos, é claro, e também passasse uma mensagem para os nossos seguidores. Ótimo, Nelson. Bom, Nelson, de novo, obrigada pelo convite, né? Foi muito bom e, de fato, eu tinha uma pequena obra em casa que nunca é pequena, né? E fez eu perder os cabelos da pandemia. São intermináveis essas obras, né? Nem me fala. Então, finalmente a gente conseguiu, o papo foi ótimo, espero ter esclarecido e poder responder a pergunta dos ouvintes, né, dos seus seguidores. A melhor forma de me encontrar realmente está aqui embaixo na tela, né, é o meu celular. Né? Meu celular. Ih, Nelson, tem um erro no meu celular. Opa, vamos arrumar. Me diga aí que eu já altero já. Qual foi o problema? Qual que é o número correto? 1217 9609. Já entendi. Aqui está 1237. 1217. Não, vamos arrumar já para as pessoas já. Obrigada. Isso é erro de digitação minha. Tá bom. Pronto, acertei? 99603-1217. Isso. Esse Pronto. É o jeito mais fácil, né? Se você quiser entrar em contato comigo, fica à vontade Geralmente o telefone é mais difícil de eu atender, mas o WhatsApp funciona firmemente. Eu não deixo de responder nenhuma pergunta ou contato pelo WhatsApp. Se eu estiver disponível, eu atendo o telefone também, tá? Então, é isso. Meu Instagram que você colocou, então é só me contactar. Mas
Facebook não, WhatsApp e telefone são os mais fáceis. O e-mail, Facebook, Instagram, é tudo mais... Eu não sou da geração muito conectada, tá? Então, me desculpem se contactarem lá e eu não responder, mas celular é o melhor. Imagina. Bom, muito obrigado, Ieda. O nosso bate-papo de hoje foi com a rolfista Ieda Bocaleto. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista sugerida por você. Esta de hoje, como eu já disse, foi sugerida pelo nosso amigo e seguidor Wilson Gomes, a quem mais uma vez eu agradeço pelo tema sugerido e pela profissional também sugerida. Ele fez o pacote completo. Nelson, você vai ter que fazer uma entrevista com uma rolfista e o nome é este. E não abriu mão. Então tá aí, Wilson. Muito obrigado. Valeu a pena mesmo. Muito aprendizado hoje. Bom, sempre lembrando que vocês que nos seguem aí nas redes sociais, continuem nos seguindo, nos acompanhando, enviando os seus e-mails, sugerindo aí as pautas seguintes a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, já sabem, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem as nossas entrevistas para que mais pessoas possam ter acesso a esses temas tão importantes como o de hoje e possam também compartilhar aí com a gente. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.